Oi. Você já parou para pensar como seria se a própria comunidade universitária ajudasse a projetar os espaços da universidade? É disso que trata a minha tese, de como trazer a participação social para o processo de elaboração de projetos urbanos na UFRJ. A ideia nasceu de uma experiência prática, foi um projeto de pesquisa chamado Participa Praia Vermelha, que eu e alguns colegas criamos para pensar em formas colaborativas de projetar na universidade. Foi uma pesquisação desenvolvida entre 2023 e 2024, testando ideias na prática. E como costuma acontecer quando a gente se escuta, no final desse processo eu saí com mais perguntas do que respostas. E foi aí que veio a vontade de aprofundar as questões da minha tese. A partir dessa vivência eu identifiquei 3 grandes questões. Primeiro, a questão da participação. Como envolver de verdade a comunidade. Depois, a questão da linguagem. Como tornar o processo acessível para todo mundo e não só para os especialistas. E, por fim, a questão da política institucional. Como as estruturas da universidade influenciam tudo isso. E aí, para pensar esses desafios, eu me apoiei em 3 noções. O cuidado, a comunalidade e a autoria coletiva. O cuidado aqui ele é político, é sobre relações, responsabilidade, sobre como nós lidamos com os espaços e com as pessoas. A comunalidade é essa lógica de fazer junto, de reconhecer a interdependência entre as pessoas e de pensar espaços realmente compartilhados. E a autoria coletiva, ela questiona a ideia de que o projeto precisa ter um dono, né? Então ela considera os processos colaborativos e a contribuição de muita gente. E com essa base eu fui buscar um método que ajudasse a colocar tudo isso em prática e eu encontrei o trabalho do arquiteto Christopher Alexander, que desenvolveu o chamado método de padrões. Esse método foi usado na Universidade de Oregon e ele tem muito a ver com o que eu estava buscando. Esse método funciona mais ou menos assim. Em vez de um projeto vir pronto, de cima para baixo, esse método propõe que as propostas surjam da própria comunidade em processos contínuos, com diálogo, negociação e uso de referências comuns. E o resultado são infraestruturas compartilhadas e que fazem sentido para quem vai usá-las. Esse método também tem a premissa de criar espaços que favoreçam o encontro, a troca e a convivência. Isso conversa muito com o que a gente precisa repensar na FRJ, né? Especialmente em relação à cidade universitária, que acabou se tornando um espaço muito disperso e com pouca interação entre as pessoas. E aí, na parte final da minha tese, eu adapto esse método para a realidade da FRJ e eu também proponho mudanças na política institucional, porque a participação ela não se resolve só com desenho urbano. É preciso rever formas de decisão e abrir espaços para escuta e para construir um processo mais democrático. Obrigada.